Oi, turma. A gente vai falar um pouquinho sobre divisão celular, certo? Vamos entrar na semana 16, certo? E vamos começar com uma matériazinha nova sobre divisão de celular. A gente vai explicar essa matéria, que é grande e cheia de particularidades, devagarzinho, certo? Vagarosamente, partes por partes, certo? Deixa eu passar lá. Certo? Divisão celular. A divisão celular, ela surgiu através do estudo em 1856 de Rutherford Virchow, que ele se apropriou das teorias, certo? Da teoria celular e da teoria da biogênese, certo? Para explicar a divisão celular. Certo? Então, o que diz a teoria celular? Que todo organismo vivo é formado por célula. Em outras palavras, podemos dizer que a célula é a menor unidade morfológica e funcional de um ser vivo. Por quê? Porque é nela que vai ocorrer reações químicas, certo? E produção de certas substâncias importantes para o nosso organismo. Certo? Então, existem dois processos de divisão celular. A meiose, que vai ser um tipo de divisão celular que tem a função de formação de gametas, e ela também é dita como divisão reducional, certo? Sendo exemplificado pela letra N, certo? E a mitose, formação de células reparadoras do nosso corpo, seja de crescimento como de reparação de algumas feridas e etc. dentro do nosso organismo. E ela é dita divisão equacional e ela é representada pela letra 2N, certo? Então aqui a gente tem a figurinha exemplificando a mitose, diferenciando a mitose da meiose, né? Que a gente tem a mitose, né? Uma célula 2Ns se dividindo, né? Aqui o material genético se dividindo, né? Multiplicando, e posteriormente a divisão da célula, originando uma célula mãe, originando duas células filhas idênticas, né? Com a mesma quantidade do material genético. Já na meiose, é um processo mais complexo, né? Bem maior, onde uma célula 2N, ela vai dar origem a 4 células N, né? A primeira divisão, ela faz, né, que ocorre, ela duplica seu material genético e dá origem, na primeira divisão, 2 células filhas idênticas, e posteriormente ela se divide, cada célula dessa se divide, dando origem a uma célula com a metade da quantidade de material genético. Por isso que é dita que ela é reducional, certo? Sobre o ciclo celular, né? Toda célula possui seu ciclo. E o seu ciclo ela é fundamental por quê? Porque tem a origem da célula, seu crescimento, desenvolvimento e reprodução, né? Quando a célula está apta para se dividir. E esse ciclo pode durar horas ou até mesmo anos, né, para ser concluído. Então, aqui a gente tem uma figura mostrando o ciclo, certo, de uma divisão celular, onde a gente tem uma fase G1, a intérfase, né, que é a fase G2, e a fase S, ou M, certo, que é a fase que ocorre a divisão, certo? Então, a divisão celular, ela pode ser dividida em duas fases. A interfase, que é o de maior período, que é o de crescimento, onde vai haver uma produção grande de proteínas, certo? E substâncias importantes para o organismo e para a célula. E a fase M, de divisão, certo? Como a interfase ela é uma fase maior, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, certo? Na interfase, é o período que indica que fica entre duas mitoses, certo? Entre duas divisões é o período onde é a interfase que fica, certo? Essa fase pode ser dividida em 3 subfases, certo? Que é o período G1, S e o G2, onde o período G1 a célula vai estar em alta síntese, certo? Alta produção de proteína, vai ter um aumento celular, certo? Devido à produção de proteína, e essas proteínas, elas possuem uma função orgânica dentro da própria célula e dentro do organismo, certo?
Posteriormente, essa fase G1, ela vai, certo, se direciona para a fase, o período S. Nesse período S, há o quê? Há uma grande síntese de DNA, né? Porque se a célula vai se dividir, ela precisa duplicar esse material genético, certo? Então, essa síntese de DNA nada mais é do que o material genético, certo? O DNA se duplicando, certo? Para se direcionar ao período G2, onde vai haver pouca produção de proteína. Esse DNA duplicado ele vai se condensar, certo? Vai se enovelar, emaranhar, certo? Nas proteínas estonas e vai se transformar em cromossomo, certo? Aquele cromossomozinho que a gente viu na aula passada, dando início à divisão celular ou mitose, certo? A gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai completando o ciclo de divisão celular. A gente começou a falar um pouquinho, né, sobre como ocorre. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre meiose e mitose e suas etapas, certo? E por hoje vocês ficam com essa partezinha. Se atente ao estudo, fazendo atividade.